A dica da semana sobre resolução adequada de disputas e negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas é a seguinte: você conhece e sabe como pode ser usada a técnica da escuta ativa? Talvez essa seja uma das poucas técnicas quanto a qual há um nível razoável de consenso e quem sabe até unanimidade em relação à sua terminologia. E eu digo isso lembrando que é comum não haver um consenso ou unanimidade em relação à terminologia adotada quanto a uma ou outra técnica de negociação. Por outro lado, eu costumo classificar as técnicas de negociação em 3 grupos. As técnicas tipicamente voltadas a negociações competitivas, também chamadas de jogo pesado, as técnicas tipicamente passíveis de utilização em negociações de caráter mais cooperativo e aquelas técnicas que podem ser usadas em um contexto ou em outro, que teriam aí um caráter híbrido. Inclusive, eu aproveito para alertar que no meu curso sobre negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas, o tema das técnicas de negociação é bastante trabalhado, inclusive sendo objeto de um módulo específico que conta com 3 aulas. Mas o fato é que a técnica da escuta ativa, ela tranquilamente pode ser classificada como uma técnica de caráter híbrido, ou seja, uma técnica que pode ser usada tanto em negociações de natureza mais competitiva, como também em negociações de natureza cooperativa. Feito esses esclarecimentos, a grande pergunta é: como funciona e como podemos utilizar a técnica da escuta ativa? Bem, para explicar a técnica da escuta ativa, eu costumo utilizar de um recurso que corresponde exatamente ao seu oposto, que podemos chamar de escuta passiva, ou até mesmo, como eu costumo ousadamente chamar, de escuta inativa. Imagine uma situação na qual você está conversando com uma pessoa e essa pessoa está olhando no telefone, lendo mensagem de WhatsApp, vendo e fazendo interações em rede social, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para baixo e às vezes até manifestando expressões faciais relacionadas àquilo que ela está vendo ou interagindo quando está olhando para o celular. Ou seja, você está conversando com a pessoa e a pessoa está olhando aqui, dando risada e ainda às vezes chega ao ponto, tendo a cara de pau, eu diria, de dizer para você o seguinte: olha, continua falando aí que eu tô te ouvindo, viu? Eu tô te escutando, olhando, né, para o aparelho que está nas mãos dela ou para algum outro objeto que está efetivamente roubando a atenção dela, que deveria estar sendo destinada a você, que é o interlocutor ou a interlocutora nessa conversa. A grande pergunta é: como é que você se sente numa situação dessa? Você se sente bem? Você sente que está sendo respeitado ou respeitada, acolhida ou acolhido? Agora, imagine que nessa situação você está relatando ou reportando um assunto que é muito importante para você. Ou seja, é uma conversa que tem um objeto que é de grande importância para você. Como é que você se sente numa situação dessa? Pois bem, isso é o que podemos chamar de escuta passiva ou, como eu costumo dizer, inativa, que corresponde precisamente ao oposto da escuta ativa. Portanto, a escuta ativa envolve 2 aspectos fundamentais. Primeiro, direcionar o nosso foco atencional pela pessoa que é o nosso interlocutor ou a nossa interlocutora. Segundo, sinalizar para essa pessoa que efetivamente estamos direcionando o foco atencional para ela. Pois bem, dito isso, eu quero chamar a atenção e alertar que não basta, para que façamos efetivamente escuta ativa, não basta direcionar o nosso foco atencional, a nossa atenção para outra pessoa. É preciso sinalizar que estamos direcionando essa atenção para aquele objeto. Nós podemos sinalizar que estamos direcionando o nosso foco atencional para outra pessoa de 2 maneiras. Primeiro, direcionando o nosso olhar, né? Ou seja, olhando diretamente e continuamente para outra pessoa. Segundo, realizando anotações, mas de modo que a pessoa perceba que as anotações que nós estamos fazendo por escrito ou de maneira digitada têm por objeto, corresponde exatamente ao registro daquilo que está sendo dito pela outra pessoa. Feito esses esclarecimentos, eu tenho 2 observações importantes para chamar sua atenção. A primeira é que se você opta pelo caminho de direcionar o olhar para outra pessoa, é preciso ter o cuidado com as suas expressões faciais. Isso significa o seguinte: por um lado, jamais, repito, jamais você pode apresentar expressões faciais que indiquem reprovação, discordância, desdém, desprezo ou mesmo crítica, ainda que essa seja a sua compreensão. Por outro lado, é preciso tomar também cuidado com as expressões de concordância, exatamente para não criar uma expectativa de que você está concordando com a outra pessoa, por mais, né, que você concorde, né, que talvez não seja estratégico você mostrar que concorda, e também se efetivamente você não concorda, né? Ou seja, as 2 situações são problemáticas, tanto porque, por um lado, em algumas situações não é conveniente você mostrar que está concordando, e por outro lado, se você não está concordando, também você fazer uma expressão facial de concordância pode significar criar uma falsa expectativa. O ideal é que você manifeste expressões faciais de neutralidade.
Eu fiz o treinamento numa ocasião nos Estados Unidos em que nós dedicávamos um tempo significativo a fazer atividades e exercícios práticos de cara de paisagem. Nós fazíamos exercícios para praticar a cara de paisagem, ou seja, as expressões de neutralidade. E eram situações em que nós éramos provocados a manifestar expressões faciais, né? Ou seja, eram situações muitas vezes até tensas e contundentes, nas quais nós tínhamos que exercitar a cara de paisagem, o que significa expressão de neutralidade. Você também pode franzir, né, a testa, né, ou seja, contrair a musculatura da testa olhando para a pessoa, o que não necessariamente significa concordância e pode significar não apenas direcionamento de foco atencional, mas inclusive empatia, ou seja, manifestar a empatia sem que isso signifique concordância. Portanto, muito cuidado com as suas expressões faciais. O segundo alerta que eu faço é quando você não vai fazer, você não vai direcionar o olhar, mas vai fazer anotações, vai fazer registros daquilo que está sendo dito, o que também é uma forma de realizar escuta ativa. Mas nesse caso é fundamental você sinalizar que está prestando atenção. Ou seja, você sinalizar que o registro que você está fazendo, seja de maneira digitada, seja de maneira manuscrita, corresponde ao que está sendo manifestado pela outra pessoa. Existem algumas formas de você fazer isso. Uma maneira é você avisar efetivamente a outra pessoa que está fazendo anotações e registros do que ela está dizendo. Outra forma de fazer isso é formulando perguntas. E aí você inclusive formula perguntas indicando que você está formulando perguntas para poder anotar aquilo que está sendo respondido. Outra dica que eu dou é você utilizar a técnica da paráfrase ou do resumo. O que é isso? É você, depois que a pessoa se manifesta, você repetir o que ela falou com as suas próprias palavras ou repetir de uma maneira resumida. Isso tem o sentido de você confirmar para outra pessoa em mais uma sinalização que efetivamente você estava fazendo escuta ativa, né? Mas obviamente que nesse caso é uma forma de sinalizar que você fez escuta ativa depois que a pessoa se manifesta. E além disso, outra utilidade de você utilizar a paráfrase e o resumo é você confirmar, o que é muito importante, garantir que o que você entendeu corresponde ao que efetivamente foi dito. Por fim, para concluir, eu chamo a sua atenção para o fato de que nos dias atuais, em que por um lado nós temos inúmeros estímulos que estão a todo momento disponíveis e em alguma medida até nos atacando, principalmente por conta da tecnologia, a quantidade de dispositivos que nós temos. E por outro lado, né, o fato de que o mal do século atualmente, né, é o problema da depressão, ou seja, estamos cada vez mais carentes, isso significa dizer que a atenção das pessoas cada vez mais tem sido um recurso valioso. A grande verdade é que nós vivemos um momento em que as pessoas cada vez mais têm a sua atenção dividida e, por outro lado, estão cada vez mais carentes e psicologicamente frágeis. Isso significa que se você faz escuta ativa e bem feita, quando está na mesa de negociação, é possível que o único momento em que aquela outra pessoa que está do outro lado da mesa e a sua interlocutora ou seu interlocutor, naquele dia ou até naquela semana, o único momento em que ela realmente recebeu uma atenção efetiva, uma escuta ativa de alguém, foi naquela ocasião em que você está dialogando para ela. Já parou para pensar na importância disso? Já parou para pensar no valor que isso tem? Portanto, faça bom uso da escuta ativa e eu espero que isso lhe ajude a obter bons acordos. Aproveite para sugerir outros temas e perguntas, inclusive a serem tratados como dica da semana. Até a próxima!